Boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe, Gabi, Cláudio Oi, boa Roberto. tarde. Boa tarde, Felipe, tudo Boa bem? tarde. Boa tarde, Thalita. Mais uma vez, muito obrigado por me convidar a estarmos aqui. Mais um sábado, né? Na nossa Sim, mais um jornada aí sábado. do Cola Comigo que eu te levanto, né? Sobre Isso, educação financeira, descomplicando aí o economês, né? Para quem diz, né? Ah, não sei nada de economia, economia é tudo muito complicado. E não, nós estamos aqui justamente para, né, mostrar a economia, mostrar as finanças de uma forma muito clara e objetiva, principalmente nesses últimos dias, né, que nós estamos vivendo, a preocupação com a saúde financeira, né? A saúde está envolvida em vários âmbitos, mas a financeira também faz parte disso. Muitas sim. pessoas não tinham aquela reserva financeira e, né, se deparou, pô, e agora como é que eu tô? Não, eu tô sem trabalhar, eu poderia ter alguma coisa aqui, né, alguma renda extra, algum investimento e cri, 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 cri. E É. hoje nós estamos aqui, né, para plantar uma sementinha, né, da sua renda, para que isso venha brotar, né, que você venha ter frutos, bons frutos com isso. E não Isso passar, mesmo. né, ter que passar por alguma outro tipo de necessidade como essa, algum aperto, e agora já vai saber como agir, né, Felipe? Isso mesmo. Ah, Bem, que boa bom. tarde. Obrigado aí pelas palavras, Thalita. Isso mesmo. Quando eu sempre tive na minha mente esse medo que as pessoas têm de falar de economia, quando eu me propus, na verdade, a falar um pouco sobre economia, eu queria justamente quebrar esse paradigma, essa barreira. Mostrar, na verdade, que não existe essa dicotomia, essa separação entre o bem e o mal. Parece que a economia é o mal e a pessoa é o bem, essa distância. Não. Isso. Se a economia nos rodeia, poxa, por que a gente se separa dela? Todo mundo não sabe um remédio para dor de cabeça? Mas ninguém é médico, mas sabe. Por quê? Porque uma coisa que nos rodeia constantemente é a nossa saúde. Mesma coisa é a economia, sim. Nos rodeia constantemente. Então, por que não saber um pouco? Mas como ela tem termos complicado, a gente vem aqui para descomplicar o economês, tá bom? Exatamente. E agora vem as pessoas perguntam, mas poxa, nesse momento de crise, esse negócio dessa complicação financeira, opa, tá todo mundo me ouvindo? Travou? Tá todo mundo me ouvindo aí? Oi, tô ouvindo. Tá Deu me uma ouvindo? Tá? travadinha. Tô Porque o vídeo ouvindo, tô travou um ouvindo. pouco, é. É. Então, qual é a minha ideia em relação a isso? A gente quebrar um pouco essa ideia. As pessoas vêm perguntar, mas pô, por que nesse momento de crise as pessoas querem vir falar sobre economia justamente agora? Bem, porque além de ser um momento, o assunto, vamos dizer assim, do momento, por que o Felipe quer falar sobre ações neste momento? Bem, existe um grande economista, um dos maiores investidores de todos os tempos, que é chamado Warren Buffett, um americano, e ele fala a seguinte frase: compre ações no momento de crise ou no momento que elas estão baixas. É claro, eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Então, esse é basicamente o momento. Por que eu não estou falando de outros tipos de investimentos que têm uma segurança maior? Porque o rendimento deles está muito, mas muito baixo. Tá? Lembram do que eu falei na live passada? Quem não assistiu, é só pedir pra gente o link que a gente gravou e colocou o link no YouTube, tá bom? Tanto ele quanto o material para as pessoas poderem acompanhar. E vão ver que tá lá que eu explico o se a gente começar a juntar moeda embaixo do, ou melhor, dinheiro embaixo do colchão, vai ver que a gente vai, na verdade, estar desperdiçando dinheiro, porque o dinheiro com o tempo ele desvaloriza, tá? E se a gente aplicar hoje nesses investimentos em renda fixa, o lucro vai ser mas muito pequeno. Não está valendo a pena porque os investimentos de renda fixa eles estão direcionados mais em outros fatores, estão influenciados, melhor dizendo, por outros fatores. Por quê?
Porque o governo hoje está com a preocupação de emitir moedas para tentar equilibrar um pouco a economia. Então, as taxas estão baixas, então os investimentos de renda fixa que são baseados nessas taxas estão muito baixos. Então, não está valendo muito a pena. Tá bom? Bem, quem pegar o e-book aí e estiver acompanhando assim pelo e-book, logo na primeira página vê lá um gráfico complicado e uma pessoa totalmente assustada com esse gráfico. Meu Deus do Isso céu, que isso são assusta ações. todo mundo. Aí bota a mão na cabeça, meu Deus, que desespero. Ou simplesmente com essa ideia aí de. Com aquela velha ideia que as pessoas, quando falam em bolsa de valores, vê um monte de gente com o telefone gritando, fazendo aquela gritaria, aquela confusão. Pessoal, esqueçam isso. Hoje as coisas não funcionam desta forma de maneira alguma. Hoje tudo basta para fazer isso, basta apenas um celular com internet para que a gente consiga aí fazer aplicações na bolsa. Será? Agora, não podemos esquecer nunca, essa parte é a parte do coach, Dona Thalita aí que vai explicar a vocês, não procrastinar, fazer isso o quanto antes. Aí com você, a palavra é com você, Thalita. Explica isso aí, por favor, você que é coach. Porque justamente, né, o que eu estava falando anteriormente, é um momento agora de todos nós nos preocuparmos com a saúde, com a nossa saúde financeira. Nem que seja R$ 50, iniciar com R$ 50, você já vai ter alguma coisa rendendo ali. Né? A gente estava batendo bate-papo, estava conversando um pouco antes sobre isso. Ah, beleza, não tenho muita renda, mas aí, R$ 50 dá para alguma coisa? Dá. Você está iniciando ali, né? Mas o ideal é que você reserve pelo menos 20% da sua renda para estar ali, né? Iniciando no investimento das ações, para que você não fique no aperto e venha a ter algo, né? Ali no futuro, alguma coisa ali concreta que você não venha cair no desespero como no momento atual. Felipe, eu Isso quero aí. que você explique um pouquinho para a gente aqui o que são ações, né, propriamente Eita, dita, e como que funciona tudo isso na Bolsa de Valores. Fala aí um pouquinho pra gente. tá bom. Bem, antes da gente falar propriamente das ações, não podemos esquecer de relembrar o seguinte: assistam a live passada, peguem o e-book da live passada e entendam se todos vocês já estão no momento de se tornarem investidores, de pode dizer, eu posso começar a investir. Se não, a dica da educação financeira da live passada vai explicar bem isso. Agora vamos falar, o que são ações? O que é esse termo tão complicado, tão famigerado, mas que muita gente não entende o que significa ações? Ações nada mais é do que uma parte de uma empresa de sociedade anônima. Por que é anônima? No momento que eu compro a ação de uma empresa, eu passo a ser sócio dela, mas meu nome não vai estar na razão social da empresa, por isso que é sociedade anônima. Quando vemos por aí afora empresa de sociedade limitada, tem assim LTDA, quer dizer que a razão social da empresa só tem apenas determinados sócios que estão ali e pronto. Essas empresas de sociedade limitada, elas não têm capital aberto na Bolsa de Valores. Mas qual o intuito de uma empresa abrir o seu capital na Bolsa de Valores? Angariar recursos. Para quê? Para aplicar na sua empresa e poder crescer. Vamos dar um exemplo para a gente descomplicar um pouco essa história toda. Supondo que, vou utilizar o exemplo do McDonald's, que talvez seja um dos mais famosos fast foods que possa haver no mundo. Eu tenho um empreendimento do McDonald's no principal shopping da cidade onde eu moro. E o movimento está tão grande que a fila começa a ficar muito grande, por exemplo, ali Praça de alimentação. na praça de alimentação, isso. As pessoas chegam às vezes, veem a fila tão grande que não querem mais nem querer entrar na fila. Beleza. Aí o que é que eu pensei? Poxa, vai chegar uma hora que os clientes não vão mais querer vir aqui comer porque a fila está muito grande. Então eu tenho que aumentar o meu empreendimento. Daí eu verifico que a loja ao lado está fechada e eu posso alugar aquela loja ali, aumentar ali meu número de caixas e a minha produção e eu vou melhorar o meu empreendimento. Beleza, mas eu preciso, supondo, de 100 mil para fazer isso. Eu não tenho 100 mil, vou ao banco, chego lá, falo com o gerente me dá uma taxa tanto e eu vejo que não vale a pena, está muito caro. Então eu preciso angariar dinheiro, esses 100 mil de alguma forma. Uma dessas formas é eu abrir o meu capital na Bolsa de Valores. No momento que eu liberar uma porcentagem do capital da minha empresa nessa Bolsa de Valores, as pessoas comprarem essas minhas ações, eu vou conseguir, juntando aos poucos, conseguir juntar esses 100 mil reais, investir alugando essa sala ao lado, meu empreendimento vai aumentar, vai se valorizar,
E como é que a pessoa que comprou a ação vai se beneficiar disso? No momento que ela comprou uma ação, por exemplo, a R$ 10, e a empresa cresce e ela aumenta o seu capital, tem todo um melhor desenvolvimento no mercado, ela passa a valer R$ 12. Então a ação que custava 10, agora passa a ser 12. Se eu comprei uma ação a R$ 10, agora ela está valendo R$ 12. E assim ela se valorizou. Então no momento em que eu compro uma ação de uma empresa, eu estou apostando que aquela empresa ela vai crescer. Ela tem possibilidade no mercado, de uma maneira em geral, dela crescer e ter bons lucros. E com isso a ação ela se valorizar e eu também ganhar. Bacana. E qual. Ai, gente. E Deixa eu explicar então. eu te perguntei o Isso, deixa eu que explicar são mais ou menos ações. como funciona. E Isso. ela, né? Como que ela funciona propriamente dita? É, Como que gera é, isso daí na bolsa? isso. Bem, é o seguinte, antes da gente começar a falar basicamente disso, eu vou acabar utilizando termos que complicam um pouco, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, quem está acompanhando o e-book, eu coloco ali alguns termos, como por exemplo, ativo financeiro. O que é um ativo financeiro? São termos que a gente vai ter que conhecer para quem quer aplicar ações na bolsa, porque eles se tornam diário, tipo aquele bicho-papão cai por terra. Porém, é interessante a gente saber o que é antes, claro. Por exemplo, o ativo financeiro é alguma forma, na prática, de dizermos tudo que tem valor. O celular é um ativo financeiro, tudo aquilo que possa ter um valor é um ativo financeiro. E a Bolsa de Valores é chamada de B3, tá bom? Ela é chamada de B3, ou quando a gente vê no jornal, BF Bovespa, tá? Porque era a Bolsa de Valores de São Paulo que juntou com a Bolsa de Mercados Futuros e a parte de custódia, que é de renda fixa, e juntou as três. Por isso que ela é chamada hoje em dia de B3. Mas a gente vê na televisão lá Bovespa, tá bom? Como é que mercado de ações funciona? Justamente o valor da ação é com base naquela lei da economia que eu tenho o costume de dizer que é a lei do ser humano, lei da vida, que é a lei de oferta e demanda. O preço da ação, ela sobe, ela pode valorizar tanto pela situação da empresa melhorar, assim como muitas pessoas começarem a procurar aquela ação para comprar porque a empresa está lucrando, está crescendo no mercado. Então o preço da ação está subindo. Opa, então eu vou estar valorizando. Assim como a empresa, se ela começar a vir mal das pernas, está com a economia, a saúde financeira dela ruim, a ação começa a cair porque as pessoas simplesmente não querem mais comprar aquela ação. Um exemplo disso é a Oi, que está em regime de recuperação fiscal, judicial, N fatores. Hoje uma ação da Oi, por exemplo, custa 50 centavos. Há alguns anos atrás, 2013, valia mais de R$ 30. E hoje vale 50 centavos. Então quem não avaliou bem naquela época de comprar uma ação da Oi e estudou a saúde financeira da empresa, comprou a ação da Oi e acabou tendo um prejuízo. Por isso que a avaliação da empresa é interessante, eu vou falar isso mais lá na frente. Tá bom? Em Então, ela relação. basicamente funciona assim. Diga, pode falar, desculpa. E eu falei ali, né? R$ 50 já dá, né? Para mim começar ali a investir. Mas na sua opinião, né? Eu preciso de Hum. muito dinheiro para isso? Não, não, de maneira alguma. A primeira coisa que a gente tem que ter ideia para a gente investir na Bolsa de Valores é saber o seguinte: é saber se nós temos condições de investir. O valor é o de menos. O importante é, eu tenho condições de manter aquele investimento. Exemplo da aula passada que eu falei, aquela frase que eu falei lá. Ganhe, mantenha o que o bio tiver e sempre continue a aplicar. Exemplo simples. O mesmo exemplo que eu dei na live passada. Supondo que em 2015 eu comece a juntar R$ 100 todo mês. Em um ano eu vou ter R$ 1.200. Eu aplico esse R$ 1.200 no ano de 2016 e no ano de 2016 eu continuo juntando R$ 100. Então no final de 2016 e início de 2017 eu vou ter os 1.200 já aplicado, mais os 1.200 que eu juntei. E assim vai. Tá bom? Então, a ideia de investir, a grande questão do investimento não é necessariamente o valor. É saber se eu vou ter condições de estar sempre investindo. Por quê? Porque no mercado de capitais, que a parte de ações está dentro do mercado de capitais, não tem mágica. Essa história da pessoa que fala assim, eu vou pegar esses teus R$ 100 e transformar em R$ 100.000. Não vou dizer que é impossível, mas posso dizer que é um grande marketing.
tá bom? Então, a ideia é sempre estar investindo. Então, agora eu vou pegar um exemplo. Supondo que uma pessoa que invista em uma ação que custe R$ 10, ele tem mil ações dela, tem R$ 1.000 em ações dela. Ações custou R$ 10. Se ações agora passa a valer 200, R$ 12, ele vai estar com, na verdade, R$ 1.200. Se a pessoa tiver investido R$ 100, vai ganhar apenas R$ 20. Quem aplicou R$ 10.000 vai estar agora com R$ 12.000. E assim vai. Então, o objetivo, a atenção que a gente tem em relação a investimentos não é sim valor, e sim sempre mantendo o investimento. O dinheiro ele não pode ficar parado, o dinheiro ele tem que ser sempre girando. Deu exemplo na live passada que dinheiro parado, a inflação continua a acontecer e ele está ali parado. O dinheiro ele está sempre correndo à frente da inflação para que você tenha lucro, entendeu? Entendi. Então, E valor vale, é o mesmo. Como, por exemplo, falei da ação da Oi agora custa 50 centavos. Com R$ 10 a pessoa compra várias ações dela. Só que o lucro vai ser pouquinho. Então, já uma dica que eu posso falar para as pessoas. Quando a gente trata de investimento, não pensem em valores, pensem em porcentagem. Pensem sempre na porcentagem. Claro que se você aplicou um pouco, você vai receber pouco, mas pense em porcentagem. Hoje eu tenho pouco, mas daqui a 2, 3, 4 anos eu vou ter muito mais do que eu tenho hoje. entendi. E uma perguntinha aqui que está me encasquetando. Vale a Sim, pena mesmo investir em bolsa? Investir sim, nas ações? vale sim, porque é, como eu falei, é um dinheiro que a gente vai ter, é um retorno que a gente vai ter, porém sem muito esforço. Vou dar um exemplo no Brasil hoje que é bem comum as pessoas estarem trabalhando de Uber ou motorista de aplicativo, de outros aplicativos, não só do Uber. Aquela pessoa que sai todo dia para trabalhar, que tem desgaste do amortecedor do carro, tem que colocar combustível, tem um aborrecimento, tem um cansaço, todos os fatores para ele ganhar determinado valor naquele dia, ó, ele soa e bastante. Em compensação, supondo que eu pegue, tenha um pouco, eu só tenho só R$ 1.000 para investir, coloquei aqueles R$ 1.000, supondo que em um mês eu ganhe, sei lá, R$ 150, exemplo. Mas e aí? Eu ganhei R$ 150 fazendo o quê? E deu uma travadinha. Vocês estão conseguindo me ouvir ou foi a minha também que parou? Eita, o problema foi lá na conexão do Felipe. Por até o momento vocês estão com alguma dúvida, tá fluindo bem, tá numa linguagem clara, coloca aqui para mim, por gentileza. E se vocês, né, se fizer sentido para vocês compartilharem essa live, para que mais pessoas possam estar entendendo do financeiro, né, desse iniciozinho, como que eu posso aplicar nas ações, o que que eu tenho que fazer, qual o passo a passo, aí vai colocando aí para mais amigos estarem aí conosco, né, quebrando aí esse paradigma, não, ações é coisa chata, é para quem não tem nada o que fazer. Não, não é isso. Nós estamos justamente aqui estimulando, colocando aquela sementinha, né? Para que vocês possam, aos poucos, irem se inteirando com o assunto. A conexão dele caiu, ele já está voltando aqui. Né? E esse é o intuito de nós aqui. Certo, obrigada, Luiz. Tenório está tentando reconectar aqui para a gente dar o prosseguimento. Tá pausado? Pausou ou já voltou? Tá bom, beleza. Por enquanto vocês estão tendo alguma dúvida em relação ao assunto, coloca aí pra gente.
Aí, no caso de dúvidas, vocês vão colocando aqui nessa caixinha ao lado da interrogação, para que possamos compartilhar, porque a dúvida de um, né, pode ser a do outro também. Oi, Oi, vira a tá me câmera aí. ouvindo? Tô. Isso. Bem, teve um problema com a conexão, desculpem a todos. Bem, como eu estava falando, o importante é a gente entender que o dinheiro vai estar trabalhando para a gente sem esforço. É claro que se eu tenho pouco dinheiro para aplicar agora, 100, 500, R$ 1.000, vai ter um retorno menor do que se eu tivesse 10 mil, é claro. Mas lembra daquela premissa que eu falei lá na live passada? Colchão de liquidez, juntar, tá sempre juntando e não achar que eu vou colocar R$ 100 hoje e daqui a um mês eu vou ficar milionário. Não. Investimento é disciplina e organização. Quem não tiver isso, é só contratar, conversar melhor dizendo, com a Thalita, que coach, essa parte dela é perfeita. Eu, infelizmente, não sou muito bom na parte de coach, também não sou coach, mas na parte financeira eu posso ajudar sim. E minha orientação é essa: não tem mágica, não tem milagre. É organização e disciplina e manter todo mês, e organizar primeiro financeiramente para estar todo mês. E quando você menos espera, tendo a devida paciência, você vê lá que ela, poxa, juntou tanto, olha, já tive um retorno de tanto. É claro, o dinheiro está trabalhando para você. A questão é essa, não vai não ter muito de uma hora para outra, mas só em você ver o dinheiro trabalhando para você, sem você ter que basicamente meter a mão na massa, de tipo, ter um esforço físico ou um gasto, como por exemplo que eu dei do Uber, que você vai estar gastando o teu carro, vai ter que colocar combustível, vai ter que fazer manutenção, já existe aí um lucro muito melhor do que eu estar necessariamente estando trabalhando em outro lugar. É claro que também não podemos esquecer que eu posso investir o meu dinheiro e posso trabalhar normalmente, como por exemplo eu faço. E muitas pessoas fazem. Certo. E qual o primeiro passo para mim começar a investir? Bem, como eu tinha falado logo no início do vídeo, aquela ideia de correria de telefone, aquela gritaria Um não passo por existe cima mais. do Basta. outro. Não, esquece isso. Hoje é tudo basicamente um celular com internet. Claro que o celular ele teria que ser um Smartphone, né? smartphone, porque você tem que baixar o aplicativo e fazer inicialmente o cadastro em uma corretora. Alguns anos atrás, tinha aí muito Luciano Huck e outro ator famoso aí fazendo propaganda da XP. A XP é uma corretora. A corretora é justamente aquela que permite você fazer uma compra ou uma venda de ações ou qualquer outro tipo de investimento de renda variável. Existem outros tipos de renda variável, tá? Mas eu já estou focando aqui falar só sobre ações, que trabalham no mercado de compra direta. Existe o mercado derivativo, são outros tipos de investimentos, são mais complexos, necessitam sim uma atenção muito grande para se investir. Estou fazendo esse adendo aqui porque as pessoas vão ver aí comprar ouro, dólar, mini dólar, isso, aquilo, outro. Existem outros investimentos, mas são bem complexos. Para quem não tem experiência, não oriento a iniciar nisso. Antes é bom fazer um bom estudo para isso. Futuramente a gente pode vir falar sobre eles sim, mas só que eles são demandam uma necessidade muito grande de estarmos constantemente em um computador no horário que ele esteja funcionando, tá? No horário que o mercado está funcionando. Então, as pessoas que trabalham, que passam o dia todo no trabalho, muitas vezes não têm condições de fazer esse tipo de mercado, tá bom? Então, voltando, a gente faz uma conta, um cadastro numa corretora. Existem várias corretoras, tá? Tudo pela internet, tudo simples, tudo de maneira rápida, tá bom? Minha orientação com outras corretoras: procurem aquelas que não cobram taxa. Por exemplo, a XP, ela cobra algumas taxas maiores do que as outras, porém, ela geralmente é mais indicada para as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro. Por quê? No momento que a pessoa aplica determinado dinheiro na XP, já tem até um corretor lá específico, um analista, que já liga para você para te orientar. Então, ela tem um pouco mais voltado para isso. A própria XP tem uma corretora mais simples, que é a Clear, ela é da própria XP, que ela não cobra taxa. Para quem tem aquelas pessoas que não tem lá muito dinheiro. Porque imagina você investir um bom dinheiro, pouco dinheiro, e ainda aquele pouco lucro que você teve, ainda ter que pagar taxa. Então, não estou dizendo que a pessoa tem que abrir na Clear. Existem outras. Tem Rico, tem Easy Invest, tem a Modal, tem várias e várias corretoras que cada um tem que ver a melhor para si. Minha sugestão é procurar aquela que não cobra taxa, tá? Não demora muito, é rápido o cadastro, é fácil, é feito ali em questões de minutos, tá?
tá? E logo em seguida transferir o dinheiro de uma conta que a pessoa tenha para essa corretora. Porque lembrando que essa conta que a gente cadastra, que deixa cadastrada na corretora, tem que ter o mesmo CPF da pessoa que cadastrou. Por exemplo, se porventura você, Thalita, quiser transferir um dinheiro para minha corretora, você não consegue. Eu só consigo transferir dinheiro da minha conta para minha corretora e vice-versa. No momento que eu tiver um lucro, eu quiser transferir, eu só transfiro para aquela conta que está no meu cadastro. Existe essa dinâmica dele, essa organização dele. Então, basicamente, se a gente já tem a organização financeira, temos o nosso colchão de liquidez que eu expliquei o que é na semana passada. Se a gente tem o colchão de liquidez, tem a organização financeira e já temos condições de investir determinado valor todo mês, abrir a conta na corretora. Abrir a conta na corretora, transfere o dinheiro de uma conta cadastrada para a corretora e aí sim vamos para o próximo passo. Show de bola. E teve uma vez que você falou, né, para mim não aplicar na mesma carteira. Como que é isso? Eu não entendi muito bem. Essa aí é já onde vem, a gente pode utilizar aí, lançar a mão aí, usar da ferramenta da ditado popular que diz o seguinte: nunca coloque todos os ovos na mesma bandeja, porque se a bandeja cair, você fica com fome. Então, imagina supondo que uma pessoa tenha R$ 1.000 para investir hoje, e investe esses mesmos R$ 1.000 e tudo em uma ação. Por exemplo, a ação da Oi. Supondo que a gente esteja em 2013, a ação da Oi, a ação começa a cair. Você vai ter prejuízo. Se ele tivesse, desses R$ 1.000, ele tivesse 250 na ação da Oi, 250 em outras ações de outras empresas, ele teria até um pouco de perda na Oi, mas nas outras não. Entendi. Então é sempre interessante, é sempre a diversificação. Certo. Diversificação da carteira é uma das principais dicas que geralmente em todo lugar que a gente procura, qualquer tipo de orientação para investir é falar da mesma coisa. Nunca invista no mesmo valor. Tá? O FN Luiz perguntou, existe algum valor mínimo para começar a investir? Não, não tem valor mínimo. O valor é justamente aquele que você consiga comprar uma ação. Se a ação tiver... Ação da Oi, por exemplo, como eu falei, custa 50 centavos. Se a pessoa tiver R$ 1 lá na conta da corretora, ele vai comprar 2 ações da Oi. Certo. Flávio Stênio colocou aqui, né? Ele queria uma opinião sobre ações de bancos e energia. São ações defensivas e, portanto, menos vulneráveis nesse tempo de coronavírus. Ele queria opinião, né, sobre as ações de banco e de energia. Ok, quem foi que perguntou? Como é que é o nome? Flávio Stênio. Flávio Stênio, daqui a pouco eu te respondo, para a gente não enrolar um pouco aqui. Eu não esqueci eu vou responder a sua pergunta mais um pouquinho ali na frente. Daqui a pouco, logo, eu já vou falar de um assunto que eu vou justamente tocar nesse ponto aí. Vamos lá, continuando. Bem, pronto, justamente agora eu posso explicar então justamente... Pronto, aqui, ó, o Flávio Stênio falou, invista ações na Clear que tem taxa zero. Pronto, a Clear foi a que eu falei há pouco tempo, que tem taxa zero. Bem, é o seguinte, quando a gente... depois que eu já estou o dinheiro na minha corretora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher que ação comprar. Bem, escolher que ação comprar não é lá um assunto muito simples. Ele requer um pouco de uma live só para ela, que eu vou explicar na próxima live, que seria que seria a minha ideia. Minha ideia, na verdade, é fazer uma próxima live só para explicar as pessoas para escolher que tipo de ação comprar. Mas de antemão, eu já digo o seguinte: de início, temos que pensar não só na empresa, mas sim em seu segmento. Essa é a orientação que eu digo. Por exemplo, se eu for comprar a ação da Petrobras, o segmento da Petrobras é petróleo e gás. Se eu for comprar ações do Itaú, ITAS4, então Ituba 4, que eu vou explicar daqui a pouco o que significa esse código, é ações de bancos ou pode ser de holding, que é outro tipo de segmento. Que é aquele banco que faz, holding é aquela empresa que faz a administração de outras empresas. Então o Itaú, existe o Itaú Banco, que é a ação do banco, Itaú propriamente dito, que nós conhecemos, e existe a ação do Itaú Holding, que é a empresa que faz a administração desses bancos. É um segmento um pouco diferente. Pode ter também ações da Magazine Luiza. Tem ações da Magazine Luiza. É outro tipo de segmento. E, por exemplo, comprar ações, sei lá, vamos pensar, Vale do Rio Doce. É outro, ou melhor, Vale, agora é só Vale. É outro tipo de segmento. Por que eu digo diversificar a carteira, mas também com tipos de segmentos diferentes? Porque supondo que petróleo e gás deu uma caída agora por causa do problema que teve entre a Rússia e a Arábia e o preço caiu. As empresas aéreas também não estão comprando combustível porque não estão voando. Então, ó, esse petróleo e gás aqui caiu.
Banco? Não. Caiu tudo por causa do coronavírus, sim, mas manteve, não caiu tanto. A parte lá da Magazine Luiza deu uma caída? Sim, um pouco, mas eu estou sempre variando também o meu segmento. Porque supondo que eu queira comprar só ações, eu gosto de comprar ações de empresas aéreas, aí eu compro Gol, Azul e Latam, beleza. Supondo que eu tenha R$ 900, dividi 300 para cada um, só que todo mundo agora caiu, não estão voando. Então eu estou dentro do mesmo segmento. O interessante é a gente escolher ações de segmentos diferentes. Mas Quanto também é à muito pergunta isso, né? dele, isso. Quanto às ações de bancos, eu vou explicar que existem, mais ali à frente, são as classificações das empresas. Daí eu já vou explicar mais ou menos um pouco melhor, a gente chegar um pouco mais ali na frente. Então, eu vou fazer uma live só para ensinar uma técnica que é chamada análise fundamentalista, no qual as pessoas vão aprender a analisar que tipo de ação comprar. Tá bom? Eu vou ensinar que a gente tem que estudar a saúde financeira da empresa, a projeção no mercado, concorrência dela, ela vem crescendo ou não, e principalmente a gestão financeira. Quem já trabalhou com a administração financeira sabe, uma empresa com uma boa gestão, ela tem uma capacidade gigante de crescer. Se a gente não tiver atenção a isso também, a empresa pode cair, aí, pô, cair, ter um bom, melhor, ter um péssimo rendimento. Por exemplo, a Oi. Alguns analistas dizem que a gestão da Oi foi um dos grandes fatores que também contribuiu para que ela caísse. E não podemos esquecer do seguinte, não vão muito pela ideia de nome da empresa. Quem tiver aí, vamos dizer assim, mais de 30 anos de idade, vai lembrar, por exemplo, da Mesbla. Que era Mesbla. Poxa, era um nome gigante. Num belo dia as pessoas chegaram para trabalhar, estava tudo fechado, a empresa estava falindo, já tinha um tempão. Já vinha mal das pernas um tempão, mas claro, ninguém sabia disso, quando menos esperou, ferrou. Então, imagina se as pessoas tivessem comprado ações naquela época da Mesbla, estariam hoje em desespero. Então, a análise fundamentalista, que é o tipo de análise que eu vou explicar para as pessoas semana que vem, ou quando a gente for fazer a live, vou ensinar, orientar, melhor dizendo, as pessoas a comprar, escolher melhor as suas ações. Eu vou ensinar subsídios para que ele consiga tomar uma decisão mais embasada, tá bom? Esse é Bom, meu objetivo. é. E, Tenório, como Hum. propriamente dito, eu vou ganhar dinheiro com essas ações? Bom, muito boa pergunta. Bem, existem basicamente dois fatores. Lembrando que essa live aqui é a coisa mais simples possível que eu tenho que falar sobre ações, porque o assunto é grande e existem outras coisas que a gente vai falando aos poucos. Inicialmente, comprar uma ação, esperar ela valorizar, e assim, eu compro uma ação que está valendo hoje R$ 10, por exemplo, a ação da Petrobras, ela está 15 ou R$ 16. Quando ela esteja R$ 15, esperar ela valorizar quando passar esse período de corona, vírus e tal, e voltar, que eu tenho fé que vai passar, e ela voltar a se estabilizar. E o preço dela geralmente é entre 26, 27 a R$ 30. Então, se eu comprar ela a 15 e ela voltar a ser 30, e eu vender só uma ação que eu tenho dela, eu vou ganhar R$ 15. Entendi. Tá? Então, basicamente, esperar ela valorizar. Segundo ponto, as ações elas pagam uma coisa chamada dividendo. Quem tiver com um e-book aí vai ver que eu elenquei ali alguns conceitos. Dividendo nada mais é do que você ter lucro de alguma coisa. É o dinheiro que Isso mesmo, Thaís Ribeiro, é o dividendo. O dividendo assim, nada mais é do que um lucro que a empresa paga aos seus acionistas. Pela lei das sociedades anônimas, o mínimo é 25%. Porém, existem algumas empresas que não pagam dividendo. Por exemplo, a empresa Azul, da aviação, não paga dividendo. Tá? Então, quando a pessoa for comprar, tem que entender que qual ação que eu vou escolher se eu quero viver de dividendo. Tem gente que compra, lógico, uma boa quantidade de ação, sei lá, 20, 30, 40 mil reais de ações, e deixa a ação lá imaginando que essa ação sempre vai estar valorizando, tá? E vive de dividendo. Então, quando a gente compra uma ação e deixa a ação lá por 1 ou 2 anos, se a empresa não quebrar e continuar crescendo, vai cair na conta lá da corretora um lucro relativo ao dividendo que a empresa vai pagando para você. Já outra coisa também, olha só que dificuldade, eu simplesmente comprei a ação e deixei ela lá, daqui a 1 ou 2 anos, ou não sei, tem que ver, cada ação paga a determinado tempo, se me falha a memória, é trimestral, quando ela mostra os seus balanços, mas tem também, cada empresa tem a sua política, e, poxa, tá rendendo, mesmo, sei lá, só porque pelo simples fato de eu ter comprado a ação e ter deixado ela lá. Tá? Existem outros métodos também, existe o juros sobre capital, existe alugar, a modalidade de alugar ação também, só que são um pouco mais complicados, eu posso explicar isso mais lá na frente. Inicialmente, essas duas formas.
tá bom? Comprar a ação, esperar ela valorizar e vender, ou simplesmente deixar a ação lá, a empresa vai continuar crescendo e você vai ter o dividendo dela. Ah, bacana. Sem esforço nenhum. Exato. Sem Que esforço bom, que nenhum. bom. É bom. Assistindo série da Netflix em casa e a empresa lá te dando um lucro. Olha só Isso, que coisa o boa. dinheiro vai trabalhando ali pra gente, né? E eu Isso tava, mesmo. tava dando uma olhada ali, tanto no celular, naquela página que tem aí. Eu Tá comecei a ver começando a um. ficar interessada no assunto. Tem que ficar, né? Sim. Tava vendo lá, tem ações. Aí tem um monte de letra e um monte de número. É 3, 4, 1, 2, A, B, C, D. Que danado é isso? Bem, isso aí são os códigos das ações, Ah, tá? Toda ação, quando a gente vai fazer uma compra, ela tem lá o seu código. Eu vou falar basicamente das três principais ações, que é o que a gente vai achar. É a ação ordinária, preferencial e a Unity. O que é uma ação ordinária? Ação ordinária nada mais é do que quando eu compro esse tipo de ação, eu tenho direito de opinar da administração e da tomada de decisões da empresa. É claro que isso é proporcional à quantidade de ação que eu tenho. Se eu tenho 30% de ações daquela empresa, eu vou ter um peso maior. Mas supondo que eu só tenha 2, 3 ações no universo de, sei lá, 3 milhões de ações, eu não vou ter lá muito peso para opinar. Mas teoricamente eu tenho dinheiro. Essa é a ação do tipo ordinária. A ação preferencial é o seguinte: se porventura a empresa vier a quebrar, aqueles acionistas que têm ações preferenciais, ele tem a preferência de receber todo aquele valor que vem a sobrar da empresa. Supondo que eu tenha comprado ações da Oi, agora a Oi quebrou, declarou falência, já era, não adianta. Então, quando sobrar tudo e for pagar os acionistas, eu tenho preferência em receber, em relação aos que têm ações ordinárias. E a Unity, que são uma mistura de ações, tanto ordinária quanto preferencial ou de outros tipos de ações. tá. E aqueles números? 3, Ah, tá. 4, O 10, código, 9, 1, o 2. código Aí você pode. propriamente Ah, dito. tá. Tá. Isso. O código da ação é o seguinte: a ação é feita o seguinte: as 4 primeiras letras significam a empresa. Por exemplo, Petrobras, Petri, P-E-T-R. Tá bom? Magazine Luiza, Magalu, M-G-L-U. E assim vai. Itaú, I-T-U-B, YouTube. Se for, deixa eu ver aqui, Banco do Brasil, BBAS. E assim vai. E no final vem uma letra. Essa letra vem dizer se ela é preferencial, ou se ela é ordinária, ou se ela é unity. Se for 3, ela é ordinária. Se for 4, ela é preferencial. Se for 11, ela é unity. Essas são as três principais. Existem outras que eu não vou falar aqui agora, mas as três principais que a gente vai ver sempre são essas. Então, foca no seguinte: qual é a empresa que eu quero trabalhar, que eu quero, que o objetivo é comprar alguma coisa no mercado? Ah, Petrobras. Aí eu vou trabalhar em cima para saber se a Petrobras tem ações do tipo 3 ou tipo 4. Por quê? Às vezes a empresa não quer que ninguém dê opinião na sua administração. Então só abre o seu capital com ações do tipo preferencial, não abre do tipo ordinário. Então aquela empresa ali só vai ter ações com final 4. Ah, Por exemplo, Petrobras, Petri 4. Existem empresas que têm tanto ações preferenciais quanto ações ordinárias. E os valores delas também são diferentes. Varia muito entre elas. Tá bom? Então, relembrando, as três principais: ordinária, preferencial e unity. Final 3, final 4 e final 11. Beleza, só que já teve algumas ações que alguém aí já pode ter visto que no final, depois da letra, tenha um F. Pois é, esse F quer dizer mercado fracionário, ou seja, geralmente as ações são negociadas por lote. Geralmente os lotes básicos são lotes de 100. Então, se uma ação custa R$ 10, a pessoa só vai, se for comprar o lote, só vai conseguir comprar a ação daquela empresa se ela tiver R$ 1.000. E muitas vezes a pessoa não tem R$ 1.000. Então a pessoa vai lá comprar no mercado fracionário, que depois, por exemplo, Petri 4, você coloca Petri, depois coloca 4 e coloca um F no final. Esse F no final a gente consegue comprar só uma ação de R$ 10, por exemplo, ações da Oi. Se eu quiser comprar Oi, tá lá, Oi BR, tem que ser 3 ou 4, tem que ver se é preferencial ordinário, e depois tem que colocar o F, que aí sim, que aí sim eu consigo comprar uma só de 50 centavos ou duas por R$ 1 e assim vai. interessante. E a B3 em si, como que ela funciona?
É justamente a B3, hoje, né, como é a gente chama a B3, que é a Bolsa de Valores e tal, ela inicia, ela tem um horário de início por dia, que abre às 10 horas. Antes disso, já tem um leilão, que naquele leilão já tem de acordo com o que vem acontecendo no mundo, os investidores vão mostrando a quanto querem comprar suas ações, tá? E às 10 horas abre o pregão eletrônico abre às 10 horas e começam as negociações. E vai até às 17 horas. Após as 17 horas, 17h30 até 18 horas, tem uma coisa chamada aftermarket, que é justamente para aquelas pessoas que não conseguiram fazer nenhuma negociação até as 17 horas, podem fazer negociações entre as 17 e as 18. Então, isso só funciona também em dias úteis, tá bom? Compra de ações é em dias úteis. Então, hoje a gente não consegue comprar nenhuma ação. Ah, entendi. São Tá? muitos E detalhes, né? mais uma orientação a todos aqui. Para aqueles que mesmo assim ainda não estejam em condições agora de fazer os seus investimentos, de ganhar lá, não tenho condições agora, estou me organizando ainda financeiramente para depois começar a investir. Existem vários aplicativos e sites que fazem simuladores da Bolsa de Valores. Não é aquela coisa muito 100% em relação ao horário, tá? Existe um delay, porém vale a pena para a gente começar a entender o mercado. Ele tem um valor fictício lá, é um simulador, como se fosse um jogo, um brinquedo, só que ele pega os valores da Bolsa de Valores real. Então você vai lá, vou comprar a ação de determinado banco hoje, de determinada empresa, compro a ação e vou esperando aí naquela semana aquela empresa desvalorizou, mas na semana que vem ela valorizou e tal, e você vai fazendo as suas análises. É interessante mesmo para quem não tenha condições começar a se habituar. E quando chegar a ter condições de realmente investir, vamos dizer assim, a manha para iniciar o investimento. É uma orientação que eu gosto muito de falar para as pessoas. Entendi. E tem outra estratégia, né, de ganho ali, ah, sem ser esperar ali pelo aquele dividendo e tal. Sim, existe o day trader, existe o swing trader, o position trader, e ainda tem um que eu nem coloquei no e-book porque ele é extremamente arriscado, que é o scalp. O que é o day trader? Day, dia, trader, comércio. A pessoa que comercializa tudo em um dia só. Ele compra a ação logo quando tem a abertura do mercado, às 10 horas, fica esperando aquela ação valorizar para vender ela no mesmo dia. Então ele procura ações baratas, esse tipo de pessoa procura ações baratas, tem que ter um determinado tipo de valor já em conta, até para ter um lucro razoável. Por quê? Perguntou aqui o nome dos simuladores. Um dos simuladores que existe é o Simula Bolsa. Isso aí é um site. Agora, aplicativo tem vários. No Google Play Store, só digitar Simula Bolsa, vai ter vários deles. Tá? Ali a ADR, por exemplo, é um aplicativo que também tem o seu simulador de bolsa. Muito bom. Essa é LEADBR. E é o seguinte, esse day trader, ou seja, aquela pessoa que comercializa naquele mesmo dia, ele ganha dinheiro só naquele dia ali, basicamente. Porém, quando você faz esse tipo de investimento, day trader, você paga taxa por ter feito uma negociação no mesmo dia. Então, por isso que às vezes você fazer day trader com pouco valor não vale muito a pena, porque os emolumentos que a pessoa vai pagar não vai cobrir aquele lucro que ele teve. Tá? Aí vem o swing trader. Swing é daquela velha coisa de ter um pouco mais de maleabilidade. A pessoa que compra naquele dia, por exemplo, numa segunda-feira, espera a ação valorizar 3, 4, 5 dias, ou então uma semana e vende. Aí chama-se de swing trader. E tem um position trader, position de posição e trader de comércio. Comércio posicionado. Comprou hoje, deixou ele ali esperar, ou alguns chamam do inglês buy and hold, que é compra e aguarda, e esperar a ação valorizar a longo prazo, 1 ano, 6 meses, 7 meses, como por exemplo que eu estou fazendo agora. Eu, Felipe Tenório, estou fazendo agora, estou comprando ações agora. E como essas ações não comprometem a minha renda, porque eu estou dentro daquela família que tem condições de aplicar, eu vou esperar ela valorizar lá para daqui para frente, talvez até o fim do ano. Tá bom? Entendi. E você falou de taxas, né? Que sim. taxas são essas que tem que pagar? Sim, como a gente sabe, tudo tem taxa no mundo. Onde não tem uma taxa no mundo? Então, existem, como eu falei, as corretoras que cobram determinadas taxas. Existe a taxa de emolumento, de custódia, que algumas corretoras compram por manter a sua ação ali sobre custódia da B3. Existe taxa de administração para quem faz fundos de investimento, que eu não falei hoje, posso falar futuramente. Em suma, existem várias
taxas pequenas. Geralmente as taxas da B3 são bem pequenas, às vezes algumas corretoras nem repassam isso para os seus clientes. Existe a taxa da corretora, que é mesmo como eu falei, algumas cobram, outras não, tá? E tem também a parte do imposto de renda. Se uma pessoa negocia mais de 20 mil reais por mês na Bolsa de Valores em ações, ela paga imposto de renda. Se não, ela não paga. Ah, beleza. Tá bom? Tá. E eu acho que muita gente tem assim esse medo de ações por conta de uma palavrinha pequititinha, risco. Ah, sim, Ih, é Como verdade. é, O como que risco. tá esse risco aí? É, se a gente pegar o manual da Comissão de Valores Imobiliário, a gente vê que existe o risco de liquidez, o risco de crédito, por exemplo. O risco de liquidez, eu já expliquei o que é liquidez na semana passada, é o seguinte, é aquela pessoa que esteja precisando de dinheiro para ontem e não conseguir vender a ação. Existe esse tipo de liquidez sim, mas geralmente para quem tem um bom dinheiro investido, muitas ações. Quem tem poucas ações geralmente não passa por esse problema. O principal problema é o seguinte, comprar uma ação e a empresa vir a se desvalorizar. Mais uma vez vou utilizar o exemplo da Oi. Alguns anos atrás quem comprou a ação da Oi, apostou um bom dinheiro nela e não fez a análise, que a gente vai bater um papo mais lá à frente, semana que vem ou depois, não sei. Análise fundamentalista, não fez a análise correta e as ações da Oi começou a cair, começou a cair, começou a cair. Esse é o principal risco. É comprar uma ação que a empresa não venha dar lucro. Daí, por isso que quem compra, na verdade, a ação também tem que estar sempre, por mais que a pessoa não precise estar de olho ali todo dia, é sempre bom estar sempre dando uma olhada nas análises dos grandes analistas, nas opiniões dos grandes profissionais da área, porque se a gente perceber que aquela ação está caindo e a tendência dela é cair, vender, Entendi, tá bacana. bom? Mas naquele Claro longo que prazo não tem que estar de olho tem que justamente. estar atento, isso, Tá. isso. Por exemplo, porém existe uma coisa chamada psicologia do trader, psicologia do investidor. E aquelas pessoas ficam desesperadas quando veem logo uma situação começa, ai meu Deus do céu, eu estou perdendo. Isso aí geralmente são as pessoas que vivem de investimento. A pessoa, por exemplo, que o dinheiro não afeta a minha renda, que não depende da minha vida de investimentos, essa pessoa tem que ter muita, mas muita calma. Por exemplo, quem vendeu agora, durante o período do coronavírus, é loucura. Porque a gente sabe basicamente, historicamente falando, ou seja, são dados estatísticos, que o tempo que já se passou, toda vez que passa por um período assim, como essa de crise, geralmente a tendência do mercado é se estabilizar. O mercado já vem se estabilizando, as quedas gigantescas que estavam ocorrendo já diminuiu, e agora a previsão, claro que a gente não sabe que esse período do coronavírus é uma coisa que não acontecia desde 1918, uma coisa como essa, a previsão é agora o mercado estabilizar e depois voltar a pegar fôlego novamente. Então, quem vendeu logo no início do coronavírus, basicamente perdeu dinheiro. Porque, por exemplo, comprou uma ação por R$ 30 e vendeu por 18. Porque ficou com medo da ação cair mais e a empresa vir a falir. E que não foi o que aconteceu necessariamente. Tá? E existe alguma coisa assim para atenuar os riscos? O principal coisa para atenuar os riscos é aquela dica que eu falei antes. Diversificar a carteira e os segmentos. Lembra que o amigo fez uma pergunta, agora eu esqueci o nome dele que fez uma pergunta, agora eu vou responder. Claro que é. Existem basicamente três tipos de empresas, como a gente diz, em matéria da sua magnitude do seu capital. São empresas blue chips, mid caps ou small caps. O blue chips ou o large caps, melhor dizendo. O blue chips, quem joga poker sabe que as cartas de maior valor lá são azuis. Essas são empresas muito grandes. São empresas como, por exemplo, Petrobras, Banco do Brasil, Itaú, que é um dos maiores bancos do país, ou se não o maior banco do país. Então, a probabilidade delas de quebrar, vamos assim dizer, é bem menor. Eles já têm uma robustez muito sólida no mercado. Então, essas são empresas de ações blue chips. São ações de empresas blue chips. As empresas médias, como por exemplo lojas americanas, que não tem a magnitude, por exemplo, da Petrobras, mas está ali, são as mid caps. E as small caps são aquelas que valem até 10 bilhões, seu capital, tudo que você possa imaginar da empresa, que vem a valer até 10 bilhões na Bolsa de Valores. Como por exemplo, Magazine Luiza, que não tem esses 10 bilhões, é considerada uma small cap. E geralmente essas small caps são, para muitos investidores que assim mais arrojados e mais assim com
um tipo de experiência um pouco melhor, né, que já estudou um pouco, já entende um pouco sobre o assunto, vamos assim dizer, não precisa ser aquele Warren Buffett, mas uma pessoa que já vem estudando, gosta muito de apostar nessas small caps. Por quê? Porque ela tem uma possibilidade de crescimento muito maior do que uma Petrobras. A Petrobras, ela, às vezes, ela chegou a um nível que parece que a gente não consegue mais ter um horizonte para crescer, dela dobrar o seu capital, dobrar o seu tamanho, triplicar o seu tamanho. E uma empresa, um small cap, muitas vezes ela tem essa possibilidade de hoje ela está valendo, sei lá, 7 bilhões e daqui a 1 ano, 2 anos ela está valendo 15 bilhões. Ela tem a possibilidade de expandir. Eu dei o exemplo do Magazine Luiza, mas existem várias e várias empresas que são small caps. E se porventura eu compro hoje uma ação de um small cap, que ela vale R$ 10, e daqui a 2 anos ela vai estar valendo R$ 30, olha só quanto eu ganhei. Isso geralmente são as small caps, tá bom? Tem alguém E aqui que falou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. existe alguma garantia, Felipe, né, para esse meio aí de investimento? Sim, como eu falei sobre. Como eu falei que existe, na verdade, esse mercado que a gente está chamado de mercado de capital. Tá? Dentro do sistema financeiro nacional, tá? Existe o Conselho Monetário Nacional, que ele é que normaliza esse mercado de capitais, e o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários, que é o CVM, fiscaliza. Então, tanto é que quando a gente faz o cadastro na empresa, tem lá LI, Concorda e tal, depois eles mandam, algumas mandam por e-mail e outras ficam disponíveis no próprio site da empresa, os contratos que você tem, todos aqueles valores, aquele tipo de coisa, tá bom? Tem tudo lá certinho, tudo organizado, né? Por mais que a gente não esteja no mercado que não seja assim estatal, são empresas, são livres, tem sim toda uma regulamentação, e o Banco Central e o CVM fiscalizam tudo, assim, em matéria de calote, assim, não é muito comum isso de acontecer não, porque tem toda uma organização assim jurídica que dá suporte aos investidores. Podem ficar tranquilos. Teve alguém aqui que fez uma pergunta aqui um pouco antes, deixa eu só ver aqui. O mercado ficou animado ontem com a possibilidade de descoberta de uma vacina nos Estados Unidos contra o coronavírus, mas vamos ter cautela. Sim, vamos ter cautela, mas a cada dia que passa a gente vai vendo os acontecimentos novos que vão acontecendo, na verdade, no mundo, e os mercados reagem de uma forma ou de outra. Eu lembro que em fevereiro, foi início de março, teve uma empresa americana que falou que já tinha cura para o coronavírus. As ações dela subiram mais de 500% em pouquíssimo tempo. Até que foi no dia seguinte, 2 dias depois, o maior infectologista dos Estados Unidos, o homem no nível mais alto, o maior know-how que tem, ele foi lá que qualquer tipo de vacina que não tenha sido testada em seres humanos por tanto tempo, não tem validez. Aí o que aconteceu? Puf, as ações voltaram a cair tudo de novo. Então tem que tomar muito cuidado com o mercado. É aqui, ó, small caps são menos voláteis. Sim, elas têm a sua projeção de crescimento, sim, muitas delas, tá? A sua volatilidade muitas vezes não é tão grande, porém, se ela estiver inserida no mercado em que tenha muita concorrência e aí ela numa situação de crise como essa, ela não conseguir se sustentar, aí é bem arriscado. Por isso que a small cap é bom apostar nela, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar muito cuidado para não escolher uma empresa que possa vir, por exemplo, a dar prejuízo. Por isso que eu falo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, dica de ouro, diversifica a carteira não só em ações, mas sim em segmentos das empresas. Tá bom? Porque supondo que você compre a ação da Magazine Luiza, Via Varejo, que é a empresa que administra as Casas Bahia e o Extra, se não faz memória, ou é Ponto Frio, dessas duas. Basicamente no mercado delas de varejistas só tem elas duas na Bolsa de Valores. Mas essas duas, se uma dessas você compra, por exemplo, da Via Varejo e a Via Varejo não consegue superar a crise, quebra. Então tem que tomar bem, tem que avaliar bem, saber se essas empresas têm condições de principalmente passar por esse período do coronavírus. E as empresas small caps que passarem por esse período do coronavírus e apostarem na sua renovação e na sua evolução, vão sim ter boas projeções. Quer ver um exemplo? Agora as Casas Bahia nos comerciais a gente vê constantemente. Me chama no app, me chama da app. Apostando no e-commerce, que é o comércio eletrônico e tal, não estão deixando cair, não estão tentando fazer de uma forma em que, mesmo durante a crise, tentem não cair tanto assim.
tá? E isso sim é uma boa gestão financeira e fazer uma análise pensando no horizonte, pensando nas situações. Não ficou estática, tá todo mundo quebrado, ninguém tem dinheiro. Não, ela começou, vamos colocar comercial lá na televisão, vamos começar a informar que a gente pode fazer isso. Isso já demonstra sim uma boa gestão. Vamos aqui, já estamos com 4 minutinhos só. Só. Beta aqui, Tem gostaria de também. saber, Beta, Roberta, gostaria de algumas sugestões de fundos imobiliários. Esse daí nós vamos estar falando Tá. numa próxima live, né, de fundos imobiliários. Isso, isso. Os fundos imobiliários são muito bons. Eles são ações que no final, elas são ação units, no final ela tem 11, tá bom? Elas são muito boas, geralmente são considerados investimentos de rendas variáveis, mas tem uma segurança maior do que as ações, é claro que o lucro é menor, e elas são baseadas em aluguéis de lajes, aluguéis de galpões, aluguéis de grandes empreendimentos, como por exemplo o shopping, e tem sim bons valores. Porém, nesse período de crise, é bom fazer uma análise com calma. Não vou adentrar aqui no momento agora, porém, se depois ela quiser me chamar ali, eu posso até falar alguns para elas que estão agora em alta. Porém, teve semana passada que perguntou quais são as ações que eu indicaria. Bem, eu posso dizer as ações que eu estou comprando de acordo com a minha realidade. Eu, por exemplo, estou de olho agora nas ações da Petrobras, já comprei algumas da Petrobras, porque o valor dela bateu até R$ 13, 2 minutos, ok. E a previsão dela é de subir entre até mais 26 a 30 reais. Tá? DBAS3, que é do Banco do Brasil, também são muito boas. A ITS4 está um preço bom, que é a hold da Itaú, que não chega nem a custar R$ 10, vale sim. E a Via Varejo, que está com umas boas projeções, andou inclusive aumentando essa semana, tá? Que chama-se Vivar 3. Quem quiser dar uma olhada nessas ações, fazer um estudo, esperar até a gente também fazer uma live ensinando as pessoas a fazer análise fundamentalista e escolher suas ações, vale a pena. Então são essas ações que eu estaria apostando agora. Eu, Felipe Tenório, de acordo com a minha realidade. Porém, quando eu for falar da análise fundamentalista, eu vou também explicar uma estratégia que eu tenho quando eu faço minhas compras. Eu direciono uma parte para investimentos a longo prazo e também trabalho da seguinte forma. Eu compro algumas ações pensando em vender ela daqui a 1 ou 2 semanas, para aquele lucro jogar ela para longo prazo. Então, toda semana eu sempre tento angariar um pouquinho de dinheiro, para jogar aquele dinheiro que eu lucrei no longo prazo. Eu, particularmente, faço isso. Sim, já começou a contagem regressiva aqui, Felipe, pra gente. Opa, é 1 minuto? Ó, Descomplicando o Economês, cola comigo que eu te levanto. Cola comigo com a Thalita que a gente ajuda vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa live, que tenha sido proveitosa, né? Que a gente tenha, né, conseguido ali catucar um pouquinho, né? Para que vocês despertem essa parte como que eu vou dizer, da cautela, né, financeira. O que vocês podem estar fazendo para iniciar uma renda extra, sem que passem por aperto, né? E essa é a nossa intenção aqui, descomplicar tudo em relação ao financeiro, econômico, para que possamos expandir, para que possamos, né, ter uma vida de abundância, porque abundância não é só ganância, é diferente, é sempre querer mais e prosperar cada dia. O meu muito obrigada, Felipe, né, por mais um sábado de parceria. Muito obrigada a vocês por estarem aqui conosco, aprendendo, tendo essa troca aqui super bacana, super rica. E é isso. Na próxima semana estaremos aqui, próximo sábado, 3h15 da tarde, com mais um tema aí para descomplicar o economista. Um bom restinho de sábado, um excelente domingo a todos. E aí, Felipe, 28 segundos. Cola comigo que eu te levanto. Obrigado a todos, um grande abraço, uma boa tarde. Pessoal.